Gente, ele estreou no início do mês no Teatro Fernando Torres, aqui em São Paulo, com o musical, adivinhem só o nome, Forever Young, que é Pra Sempre Jovem, que estará em cartaz até dia 10 de novembro e tem tudo a ver com o assunto de hoje. Ele também é pai do Pedro, de 5 anos, e empreendedor, porque, para quem não sabe, o Carmo também é sócio de uma marca de camisetas que, aliás, eu amo, que é a Carne Fresca, maravilhoso. Exatamente. Muita coisa, né? Muita tudo coisa. Muito na vida, né, Flávia? Isso é bom, né, gente? Isso é bom demais. Isso é bom demais. A gente gosta dessa fartura, assim, de tudo um pouco. Me conta que esse Forever Young, antes de tudo, assim, esse nome, você sabia já desse evento e resolveu estrear? Não, sabe? não, é só uma coincidência. Você sabe que esse espetáculo a gente já faz ele há 8 anos. E a gente se tornou muito amigo nos elencos. Então, de vez em quando, a gente se reúne e faz de novo. E é um grande sucesso que lota teatro e as pessoas amam. Começa que a história já é fantástica, imagina. Eu faço eu mesmo, com 90 anos, e todo o elenco faz ele mesmo, com 90 anos. E nós somos uns velhinhos que ficamos numa espécie de retiro dos artistas. Sim. Só que a gente tem uma enfermeira escrota, que é a Fafi Siqueira. E a Fafi Siqueira não deixa a gente cantar. Ela não deixa a gente ser feliz com 90 anos, gente. Ela só quer falar pra gente de morte, de velório. Ela fala coisas absurdas pra gente. Só que quando ela sai de cena, a gente apronta loucuras em cena. Eu tô contando essa história pra você porque realmente é divertido demais. Sensacional. E a gente se ideia. diverte muito fazendo. Agora, foi um processo muito interessante, porque, imagina, 8 anos atrás, eu comecei a ensaiar e eu sou muito grande, né? Você é grandão. E aí, como é que faz para fazer o Exato. velhinho? Junta os cotovelinhos, junta o joelhinho. E foi um processo bastante complicado para mim, assim, fazer. Só que eu fui percebendo que passa 8 anos, né? Durante 8 anos eu já fiz cirurgia bilateral de menisco. Então, eu ia chegar lá nisso. Ficou muito mais fácil de fazer o espetáculo. Porque mentira, Carmo. Você continua esse homão aí cheio de postura, mas mentiroso. Mas agora a gente não interpreta mais, a gente faz, porque eu sei onde é que é a dor. Mas eu acho muito legal porque é um espetáculo que fala sobre a terceira idade, sobre as delícias de se ter mais idade, porque nós vivemos uma cultura que geralmente só idealiza a juventude. Total. A juventude, a juventude. E eu acho que se a gente vive numa sociedade e se a gente só pensar na juventude o tempo todo, a gente está com um compromisso para a infelicidade, né, amor? Sim, porque todos nós queremos envelhecer. Queremos chegar lá. A ideia é essa. Né? Agora, me conta aqui como é que foi na sua cabeça esse espetáculo onde você se vê ali com 90 anos no retiro. Deu algum gatilho aqui? Como é que foi esse processo? Que deve ser muito louco você já se vê com 90 anos. Você sabe que eu tenho histórico de modelo. Eu fui modelo aos 18, né? Quando eu vim para São Paulo, eu nunca me esqueço. O primeiro book que eu fui fazer, eu me lembro que eu estava fazendo book, tinha produtora de fotos e tal, e aí eles começaram a contar uma história de um modelo que tinha chegado aos 35 anos e que tinha deprimido, e que tinha se largado e que tinha virado alcoólatra. Na época, eu devia ter uns 19. Eu, escutando aquela história, eu fiquei pensando para mim, o que vai acontecer comigo, gente, quando tiver uns 35? Será que deu? Acabou? Vai ser ruim desse jeito? E eu comecei a observar que, na minha vida, eu comecei a curtir a história de envelhecer. E cada vez que eu me olho no espelho, eu me acho mais parecido com meu pai. E eu acho bonito isso. É legal, então, né? realmente, hoje, eu estou com 54. Ter 54, talvez, quando eu nasci na década de 70, tenha sido diferente de ter 54 hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu acho uma aventura muito divertida, muito louca, muito impressionante, a gente perceber a passagem do tempo e conseguir estar aceso e conseguir... Talvez o fato de ser ator tenha nos dado isso, porque a gente é inquieto por natureza, né? Então faz com que a nossa cabeça continue muito acesa e que o nosso corpo a gente consiga cuidar ele de uma maneira em que a gente consiga preservar dentro a nossa criatividade, a nossa leveza, o fato de você nunca desistir. Eu sou um cara que comecei a estudar piano aos 47. Olha que maravilhoso. Eu comecei a fazer sapateado aos 49 e eu faço sério. Tipo assim, eu ambiciono. Sim, e chegar temos em lugar que. E é maravilhoso isso, de você começar uma coisa nova na sua vida, completamente nova, depois de já maduro, né? Eu gosto da idade, eu tenho que falar isso. Eu sou, talvez, uma pessoa que tenha me trazido isso muito, talvez, da minha prática budista e os anos de psicanálise também,
que eu curto me olhar no espelho e ver o tempo passando. Eu me acho mais interessante, eu confesso que eu nunca tive atração por pessoas muito mais jovens do que eu. Eu acho bonita a experiência, as marcas, e você perceber no rosto daquela pessoa que ela tem história para contar. Eu fico pensando, você quer voltar? Você quer voltar, Flávia? Não, eu quero é a garantia desse tempo a mais. A gente não quer voltar. Sabe, é isso que eu quero, só assim, com autonomia física, autonomia mental, é isso que eu quero. Porque tipo todo mundo fica dizendo, eu queria voltar, mas com a cabeça de hoje. Não, bom, isso não existe. Não. Tá? Isso não vai funcionar. Não. Eu acho tão interessante o nosso processo, e eu acho que pode ser tão mais legal, e eu acho que a aprendizagem pode ser tão longa. Acho uma pena que algumas pessoas, no percurso, por uma ruga no rosto, resolvam desistir desse processo, de se tornarem interessantes mais do que isso, de terem interesse nos outros. Porque eu acho que o que nos mantém jovem é o interesse em tudo que está à nossa volta. Esse despertar da curiosidade, né? Mas eu acho que está tendo uma mudança com relação a isso. E o que a gente está proporcionando aqui hoje é justamente esse local de conversa, onde antigamente uma faixa etária que estava invisível, hoje está começando a ser percebida e entendida. Gente, mais da metade da nossa população hoje tem 50 a mais. De fato, nós somos maioria, nós somos quem consumimos, essa certeza veio para ficar e a gente precisa ser visto, para estar em todos os lugares. Não tem como a gente tentar se manter nesse lugar que estão tentando colocar do invisível. Então, acho que a gente está revendo aqui. Agora, eu queria um pouquinho para um lado seu, que eu vejo muito vídeo seu com Pedro, e você tem 54 anos, se tornou pai, e aí eu quero saber o que a paternidade mudou na sua vida. O que a paternidade, numa idade de ser avô, mudou na minha vida, né? De ser avô, não. Não. Tem uma história que eu adoro contar e meu marido detesta, que é o seguinte, a gente foi no zoológico com o Pedro. Chegou no zoológico, o Pedro não queria saber dos bichos. 2 anos e meio. Ele não estava minimamente interessado nos bichos. Mas também até a galinha era feia do zoológico. Jura? Gente. Juro. Até a galinha era depenada. Não estava bom, não. E aí ele largou de lá. Aí o que ele queria era uma bola de gás. Aí no final, a gente passeou com o Pedro e tal, tentei mostrar os bichos, ele mais ou menos se interessou pela vaquinha. Eu pensei, não precisava ter trazido no zoológico para mostrar uma vaca para ele. Exato. Ele gostou da vaquinha, ele queria andar no carrinho e queria uma bola de gás. No final, eu cheguei para comprar a bola de gás, o vendedor olhou. Eu nunca tinha cortado o cabelo do meu filho, porque meu filho nasceu com o cabelo de Brad Pitt. Eu oro para, na próxima existência, vir com o cabelo do Brad Pitt. Meu filho nasceu com o cabelo do Brad Pitt. Aí ele estava com o cabelo comprido, 2 anos e meio sem nunca cortar. O homem da bola olhou para ele e disse, que linda sua filha. Que bonita, ó, tem essa bonequinha aqui, tem esse aqui, esse aqui. Eu digo, não, não é filha, não, é filho. Ele disse, ah, tá, entendi. E você é o avô, né? Eu disse, não, eu sou o pai. Aí ele olhou pro meu marido e disse, entendi, ele é o avô. Gente, você desistiu de comprar essa bola? Não, amor, eu não desisti. Mas aí eu falei pra ele, disse assim, não, ele não é o outro avô, ele também é pai. Aí o HD dele ficou girando, eu acho que tá girando até hoje. Tudo errado, né? Ele não entendeu nada. Tudo errado. Ele não entendeu absolutamente nada. Mas por que eu comecei a falar? O que mudou? Acho que pai mais velho tem uma coisa de tranquilidade, de sabedoria. Tudo, quando o Pedro veio para a nossa vida, eu acho que casais homoafetivos acontece isso. Quando você vai ser pai, você quis muito aquela criança, porque é difícil, né? Sim, imagino. Da forma mais natural que o mundo existe, você não vai ter o seu filho. Então, você pensou, você decidiu, você armou o mundo para que ele viesse, para que ele existisse. Então, tem toda uma... Geralmente, filhos de casais homoafetivos são crianças que quiseram muito, elas não vieram ao acaso no mundo. E como eu fui pai aos 49 anos, eu acho que eu estava numa idade que eu estava calmo, que eu estava mais sereno, que eu tinha um olhar mais seguro para ele, para entender a vivência dele, para entender... Eu acho que meu filho sempre sentiu que ele tinha olhos em cima dele para dar afeto, para dar carinho e para compor junto com ele as necessidades básicas dele de alegria. Então, acho que isso ajudou a Pedro vir ao mundo de uma maneira mais segura, mais alegre, mais solar, mais... Eu, como sou pai de um único filho, eu não tenho 2, eu não sei como seria se fosse uma criança com outro temperamento. Mas eu acho que isso ajudou. Tem um lado que, talvez, por se tornar um pai aos 49 anos, eu não consiga tanto brincar de carrinho agachado numa superfície como essa com meu filho, que a coluna começa a dizer, não, meu filho, dá um tempinho que... Mas tem outro lado disso que eu acho sensacional.
Assim, eu acho que crianças só deveriam vir ao mundo quando elas são muito bem-quistas. Eu acho que deve ser programado, deve ser pensado, deve ser... se fala muito pouco sobre controle de natalidade no Brasil, porque é um tabu, uma questão até religiosa. Não se pode falar, tenham as suas crianças que nós cuidamos dos seus filhos, né? É muito isso que a religião impõe a gente. Mas eu acho que crianças deveriam vir ao mundo quando são desejadas, porque senão, geralmente, a chance daquilo dar errado é grande. Com certeza. Eu sou muito apaixonado pelo meu filho. Aconteceu uma coisa que eu não posso nem dizer o que aconteceu, Flávio. Eu biologicamente, emocionalmente, eu sou um cara de que quando ele nasceu no mundo, eu disse, vem cá. Não tem dúvida, não tem ser, não tem... Não, Pedro, não, agora eu não quero... Não, pode vir. Então, eu acho que isso ajudou na criação dele, ele se tornar esse carinha que aos 5 anos já consegue quebrar o braço e colocar um pino. A gente viu, Vou trazer. Mas ele está bem, né? Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Ele só botou o gesso no meu travesseiro essa madrugada, tinha um cheiro de chulé horroroso. Eu disse, o que é isso? Era o gesso, gente. Gesso de criança, né? 4 semanas com aquele gesso, se prepara, né, amor? Agora eu te pergunto, e para você, como mudou a sua visão vendo a passagem do tempo, depois que você teve filho? Mudou? Eu tive uma coisa que eu acho que foi muito legal. Eu tenho pouco registro de quando eu era criança. Pouco. Muito pouco, poucas fotos. Eu olho para o meu filho e digo, olha eu aí. E me falaram que aconteceu uma coisa que realmente aconteceu. Eu olho para ele e eu começo a lembrar da minha infância e começo a ressignificar muitas coisas que aconteceram na minha infância, inclusive com a relação com os meus pais. Meu pai já partiu, mas inclusive da minha relação com ele, que quando você é muito jovem, você tanto julga, né? E hoje eu passo por situações com o Pedro que eu digo, eu entendo. Sim. Não faço igual, mas entendo. Mas quando a gente é jovem, é esse o movimento, né? Dessa rebeldia, de estar ali para contrapor, faz parte também ali da jornada, né? Você sabe que eu tenho a sensação, depois que eu tive filha, porque o tempo passa muito rápido, né? E eu sou daquelas pessoas que às vezes eu falava assim, não, aconteceu tem 1 ano, e tipo, tinha acontecido, tinha 8, 9, completamente sem noção e ao contrário também. E quando eu tive filha, foi como se eu conseguisse passar a tatear mesmo o tempo. O tempo se tornou algo concreto e palpável para mim. Então, eu vendo a minha mais velha, hoje está com 24, a Júlia crescendo, falava, caramba, é o tempo passando, vamos logo atrás daquilo que eu sonho, daquilo que eu quero realizar, daquele outro. Porque a filha trouxe esse lado concreto do tempo para mim. Engraçado, né? Eles crescem rápido e a gente olha isso, né? A gente observa. Ainda mais quando você é muito jovem, quando você é muito criança. Mas eu gosto de curtir cada fase. Assim, eu também não sou muito saudosista de pensar, eu queria que ele voltasse. Não, tá ótimo. Não, eu também. Eu adoro todas as fases. Tanto minha quanto das minhas filhas. Eu adoro todas as fases. Deixa eu te perguntar aqui outra coisa. Quando sai notícia sobre um artista, o título vem Fulano está vivendo o seu auge. É aquele momento em que ele é mais conhecido, está no auge do sucesso, encontra o papel da sua vida. Você acha que já chegou no auge? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que perguntar o que é auge, né, amor? E aí? Eu acho que auge é ter boa relação com a família, ter bons amigos. Auge é você estar legal com o seu corpo, se sentir bem, como é que ele está. Principalmente para a gente que é ator, é como eu falo, é que nem a questão da idade. Se você for um cara que estiver percorrendo sucesso, 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 e sucesso for o grande significado da sua existência, você certamente está fadado a ser infeliz novamente, porque a roda é gigante, né, amor? Um dia você está em cima, um dia você está embaixo, um dia você está do lado olhando quem está em cima e quem está embaixo. E faz parte da nossa história. Eu acho que auge da gente, a gente está se sentindo bem no dia a dia, com a nossa rotina, com os nossos amigos, ter uma boa relação com quem está à nossa volta. Eu acho que isso é o auge de todos nós. E você está no seu auge? Eu acho que todo dia de presente da minha vida eu tento estar nesse momento, assim. Eu me tornei praticante budista há mais ou menos uns 28, 29 anos atrás. Para a gente, o que interessa é o presente. Quer saber como é que foi o seu passado? Olha para o seu presente, porque no presente estão contidas as consequências das causas que você criou no seu passado. Você quer saber como é que vai ser o seu futuro? Você olha para o seu presente, porque no presente estão as causas que você vai formar para as consequências que você vai colher no futuro. Então, o que interessa é o presente. Né? As pessoas ficam perguntando para a gente, qual é o melhor personagem que você fez? O que eu estou fazendo agora?
Porque o que eu estou fazendo agora é a resposta, é o resultado de todos os outros que eu fiz, que estão no meu corpo e que eu consigo fazer esse de hoje melhor do que o de outro. Então, o nosso melhor dia sempre vai ser o presente. Eu acho que auge, para mim, é você estar feliz. Você está feliz com o teu momento atual, mesmo passando por dificuldades. E aí é o mais difícil, você pensar que dificuldades na sua existência são momentos que você tem a chance de melhorar, de fazer melhor, de ainda não está bom, mas eu vou fazer com que esteja. Eu acho que essas são a maneira que a gente tem que encontrar, tem que encarar os problemas e as situações da nossa vida. Como de crescer, um trampolim, não como uma pedra. Né? Então, auge, eu acho que é ter essa vivência positiva diante da nossa existência. Seja ficando mais velho, seja na nossa carreira, seja enfrentando uma dificuldade, seja com os nossos filhos. A gente vai ter problemas a vida inteira, vai ter situações que a gente vai ter que lidar com elas. O nosso auge é lidar com elas de uma maneira legal. A palavra crescimento vem de crise, né? É o momento que a gente tem justamente para se superar, é quando a gente vive a crise. E eu acho que a maturidade vai trazendo para a gente essa sabedoria da forma de lidar e de enfrentar as dificuldades, porque elas vão existir para sempre, às vezes elas vão até aumentar com a idade, com o tempo, e a gente vai ter que ter a sabedoria para ir levando e para a gente bater lá os 100, né? A meta é essa. 103. Você sabe que a mãe da minha sogra chegou aos 103 sem usar óculos. Mentira! Sem usar óculos? Sem usar óculos. Aí é desaforo. Maravilhoso, amor. Eu fui quando ela estava com 103, ela já tinha. Ela não ficou muito doente durante a vida dela. Eu fui no hospital porque ela teve uma coisinha e logo ela veio a falecer. Eu cheguei no hospital, o nome dela, o apelido dela era Lili. Eu disse, Lili, comprei um doce para você. Tá lá em casa. Ela olhou para mim, meu filho, tem que ver se vai dar tempo, né? Maravilhosa. Genial. Chegou aos 103, amor. Que vida longeva, né? Com autonomia, lucidez, que é isso que queremos. Humor, é isso que queremos. Fundamental para a vida da gente, não é? Fundamental, fundamental. Você sabe que você falou dessa sua coisa postural? Meu pai está com 88 e no 7º marca-passo. Eu preciso falar no 7º marca-passo, porque isso muda a vida de um ser humano, né, gente? Desde os 40 e pouco, papai já usa marca-passo e a gente vive essa montanha-russa de emoções a cada troca. E quando ele fez 80... ele estava andando que nem um velhinho, começou aquela coisa postural que você falou do início, você na peça, sim, tá arracadinho e tal, mas uma mente pensante, inteligente, eloquente e tal. E eu falei, pai, eu já entendi que você não quer ir para a academia, que você não foi educada assim, a sua geração não foi educada, mas eu vou botar uma professora que vai vir aqui para você, dar aula para você. Ele brigou comigo até dizer, chega, eu não vou fazer isso, imagina, não. Eu falei, já paguei, vai jogar dinheiro fora, ela vai bater aí. Enfim, lá se vão 8 anos, ele é uma outra pessoa hoje. A postura que o meu pai tomou, assumiu, o tônus muscular que ele passou a ter de novo, força nas pernas, que a gente já sabe que é interligado com o nosso mental, né? Impressionante. E você falou isso, eu lembrei que eu pulei do meu pai com 80 e ele 80. Hoje lindamente com 88. Parabéns. Olha aqui. Tenho para te perguntar. Você ficou entre os top 20 numa lista dos melhores influencers LGBTQIA+, provavelmente no meio de um monte de gente super jovem ou mais jovem do que você. E aí, você precisou adaptar a sua linguagem para as redes? O que é preciso para falar a língua desse tempo digital e se conectar com essa gente de todas as idades? Porque esse ser humano bomba nas redes, né, gente? Volta e meia ele está ali, viraliza, cria, inventa alguma coisa. Como é que é isso? Eu acho que eu dei certo quando eu resolvi ser eu mesmo. Eu acho que fazer sucesso numa rede é você conseguir falar sobre você de uma maneira muito sincera e isso tocar o coração das pessoas. Eu acho que é isso. Quando eu comecei a fazer... Porque tinha uma coisa que era muito interessante também. Eu comecei a fazer vídeo para postar nas redes porque eu esperava demais para gravar. Você sabe disso, né?
Sim. A gente espera demais para gravar. Eu comecei a falar, deixa eu aproveitar, já tem um cenário aqui, já tem o figurino, já tem os colegas, porque colega é assim. Ficou do meu lado, eu já agarro pela mãe e digo, vem fazer um vídeo comigo aqui, por favor. Maravilhoso. A pessoa nem perguntou, eu disse, tá bom, vem fazer um videozinho comigo. E aí eu comecei a brincar disso. E aí pode virar uma cachaça, porque se você vê que começa a dar certo, eu acho que mexe com a serotonina da gente. Sim. Você começa a receber like, as pessoas começam a seguir, você diz, que bacana. E eu acho que eu tive a chance de fazer um outing meu, né, de falar sobre a minha orientação sexual, quando eu tinha lá meus 50 anos. Eu fui muito abraçado pelas pessoas, porque eu acho que poucas pessoas como eu falaram sobre, se declararam a sua orientação sexual, e mais do que isso, depois de se declarar, quiseram falar sobre o assunto. Porque eu não só satisfeito com falar sobre isso, eu disse, não, agora eu vou falar. Agora eu vou falar sobre o assunto, porque tem muito preconceito, porque durante muito tempo eu não pude falar. Durante muito tempo, enquanto todos os jovens estavam crescendo, já dormindo nas suas casas, com as suas namoradas em camas de casal, eu dormia em camas de solteiro, fingindo que era meu melhor amigo, sabe? Então eu disse, não, gente, durante muito tempo eu acho que não se falou sobre isso. E eu acho que se eu posso trazer essa representatividade, eu recebi um abraço muito grande. Eu não sabia exatamente o que iria acontecer, Flávia. E eu recebi um abraço muito grande. E hoje eu percebo que eu sou mais conhecido pelos vídeos que eu faço, que ajudam muitas pessoas a terem mais clareza sobre esse assunto, do que até mesmo mais conhecido do que a minha carreira de ator. Eu recebo muitos abraços de mães que vêm me agradecer. Acredito. Pelo fato de eu ter normalizado, talvez, o que era para ser normal, o que né? era para ser normal, a existência dos filhos dela. Então, eu acho que isso, como você é ator, você brinca com humor, você tem a chance de exercitar, você tem a chance de criar, porque geralmente a gente é obrigado a falar o texto dos outros. Você diz, não, agora eu vou falar a minha história. E eu tive muito prazer, eu acho que as pessoas sentiram sinceridade no que eu estava falando aí, e quando elas sentem um grão de sinceridade na mídia social, ou algo que é inédito, ou algo que é interessante, elas vão lá. As pessoas me pedem conselho, mas como é que faz? Eu digo, gente, eu comecei cantando no carro e fazendo bolo em casa, brincando com isso, brincando de falar alguns assuntos que para mim eram muito pertinentes, que eu achava que poucas pessoas se comunicavam. Eu acho que cada um de nós tem uma joia muito grande dentro de si. E basta você descobrir ela e você colocar ela para fora da melhor maneira que você puder. E você vai tentar algumas vezes e vai dar errado. E você vai tentar e vai dar errado. Eu estava vendo ontem um videozinho desses do Instagram que falava que o cara que inventou o aspirador de pó, ele fez 5.327 aspiradores de pó até ele conseguir dar certo. O cara que inventou a lâmpada, ele não sei quantas lâmpadas ele fez antes da lâmpada dar certo. Então, isso volta ao assunto que a gente estava falando antes, que é você ter uma postura positiva diante da vida. Você acreditar que vai dar certo, você acordar de manhã e dizer, vai dar certo. Não deu, mas eu ainda acredito que vai dar certo. E como que a gente faz isso? Promovendo ações em prol dos sonhos que a gente tem. É normal ter medo, você sabe disso. A gente tem muito medo. A gente vai fazer um personagem novo, a gente morre de medo. O que é coragem? Coragem é você promover ações diante do medo. É você ir mesmo com medo. Vai com medo, amor. Vai com medo. Pensa, o que eu posso fazer hoje para que determinada situação na minha vida possa ser melhor? Mas isso faz. Não se questiona tanto, faz. Mas eu queria fazer um vídeo, mas será que vão gostar do que eu vou fazer? Faz. Mas faz. Não se pergunta tanto. Às vezes a cabeça da gente prega peças na gente que não são tão legais assim. A gente se auto-boicota. O nosso medo nos auto-boicota às vezes. Verdade. Faz, declara o seu afeto, grava o vídeo que você quiser, vai para a academia, você fala, mas a dieta de novo, já várias vezes eu não consegui, começa de novo, vai, eu quero parar de fumar, tenta outra vez. Eu que sou ex-fumante, acho que não existe ex-fumante, você é um eterno fumante, só que parou de fumar. É um eterno desafio, dia após dia. Parou de fumar, tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo. Mas a sua jornada foi muito linda, você foi muito corajoso, e a sua representatividade, toda a projeção que você tem, certamente ajudou milhares de outras pessoas, mães e filhos, um caminho muito lindo, até porque você tem um casamento sólido com João e Manuela, se vão 17 anos. Não, vai fazer 19. Isso? Vai fazer 19, gente. Eu estou a 17, gente. Com o Otaviano, achando que estou abafando. 19 anos. Maravilhoso. Eu vi uma coisa muito engraçada quando eu falei. Quando eu resolvi falar, eu já tinha 17, né, ou 16, alguma coisa assim. E uma pessoa colocou no Instagram e disse, gente, eu não consigo esconder um date secreto. O cara conseguiu esconder o casamento dele, 17 anos, gente. Como é que ele conseguiu isso? 19 anos, eu sou casado. 19 anos. Eu tenho uma última pergunta aqui para você. Eu quero saber se todo dia, quando você acorda para aquele
daqueles 19 anos e abre os olhos, você fala, uau, era essa pessoa mesmo? Ou tem dias que você se questiona? Amor, então... Ó, uma mulherada riu aí, ó, se identificou. Então, eu acho que eu tive sorte, assim. Acho que você tem que casar com uma pessoa que você tem assunto com ela. Quando você entra numa viagem, Rio de Janeiro, São Paulo, de carro, você tem que ter assunto com aquela pessoa na viagem. Se você não tiver assunto com aquela pessoa na viagem, não se case. Vai dar ruim. O que acontece comigo e com o João, eu acho que a gente tem... a gente é um eterno mistério, talvez, um para o outro, uma eterna novidade um para o outro. Bonito isso. Eu acho que isso ajuda. E tem uma coisa que nos ajudou muito também, que o João traz isso da dramaturgia para a nossa vida pessoal. Estou com medo de uma abelha aí no teu cabelo. Você está hipnotizado com uma abelha aqui. Saiu, foi embora. Que ele diz assim, Carmo, nem na dramaturgia, nem na vida da gente, a gente tem o direito de ser chato. A gente não pode ser chato com os nossos pais, a gente não pode ser chato com quem a gente é casado, a gente não pode ser chato quando a gente escreve, a gente nunca pode perder o medo de estar sendo chato na vida. Não percam o medo de estar sendo chato, que as coisas têm mais chance de dar certo. Quando eu reclamava de alguma coisa em casa, o João olhava para mim e dizia assim, disco 9. Eu dizia, oi, não é assim que se faz no hotel, pega o telefone e disca para a recepção, disco 9 para ver se resolve o seu problema. É maravilhoso, gente. Disco 9. Então, a gente não pode perder o medo de ser chato para quem a gente é casado, porque às vezes você entra num universo de picuinha. A história maravilhosa do casal de velhinhos, ele sempre esquecia de dar o dinheiro para ela comprar o pão de manhã, e ela chegava e dizia, tô louca para chegar amanhã. Fulano vai me perguntar, cadê o pão? Eu vou dizer, tu não deu o dinheiro para eu comprar. Tem pessoas que se apegam nessas coisinhas, né? Foca na luz, amor, Sim. Não foca na sombra. A gente tem que ter talento para ser feliz na vida, não é para ficar com a pele esticada até os 100 anos, porque não vai rolar, não é? Total, total. Antes de eu encerrar aqui, alguém queria fazer uma pergunta que levantou. Pode falar. Espera aí, estava ouvindo, estava falando sobre a prática budista. Eu ia falar qual era a pergunta. Bom, você falou sobre a prática budista e a psicanálise, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como a psicanálise te ajudou nesse processo, porque eu fico pensando o quanto que a saúde mental é um grande aliado no processo de envelhecimento, quando a gente pensa toda essa sociedade voltada para a juventude. Como foi para você? Eu acho que é muito difícil. Bom, nós somos pessoas privilegiadas, em primeiro lugar, por ter a chance de fazer psicanálise, né? O que é uma pena. Eu acho que todo mundo deveria fazer. Tem determinados aspectos que a gente só consegue conhecer da gente mesmo através da psicanálise. Às vezes, precisa de uma pessoa que está do lado de fora para observar um padrão que a gente tem na nossa vida que você não observa que aquilo é padrão. Tem uma coisa que eu acho que me ajudou muito na psicanálise, que foi ter me tornado budista há muito tempo. Na prática budista, se alguma coisa acontece com você, alguma tu fez. Seja nessa existência, alguma tu fez para aquilo estar acontecendo com você. E se acontece com você, acontece para te ensinar alguma coisa, não simplesmente para te atrapalhar. Aquele chefe chato que você teve, aquele amor que você perdeu, tudo na nossa existência serve para que a gente possa chegar num caminho melhor. Então, eu já cheguei na psicanálise assim, se aconteceu comigo, a culpa não é do outro. Porque eu acho que essa é a primeira coisa que o psicanalista tem dificuldade, né? Porque a gente começa a chegar na psicanálise e contar. Porque fulano não sei o quê, para fulano não sei o quê. Você está lindo ali, você não fez nada, né? Você é maravilhoso e o problema é sempre dos outros. Então, eu acho que esse salto a psicanálise já me ajudou. E me ajudou a me conhecer muito melhor. Teve aspectos da psicanálise que foram extremamente importantes para mim. E meu psicanalista é assim, ele não fala comigo, tá? O que é mais louco. Você vai dizer, mas você vai pagar para um cara não falar com você? Difícil. Mas ele não fala, mas quando ele fala, amor... Mas ele dá um tiro tão certeiro que ele derruba você de uma maneira... Só para você ter uma ideia. Eu, nas primeiras 3 sessões de psicanálise, eu estava falando de mim, de quando eu era adolescente, que eu tive uma depressão quando eu era adolescente, e sobre tudo que tinha acontecido na minha casa na época, e sobre a minha mãe, que fez uma retirada de útero num determinado momento da vida dela, que ela tinha depressão, não sei o quê. Terminou a sessão de psicanálise, porque o psicanalista olhou para mim e disse assim, a gente só precisa ver se essa depressão era sua ou era da sua mãe, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Ou seja, foi uma pessoa que abriu os olhos para mim de uma maneira
inacreditável. A nossa cabeça funciona de uma forma muito doida às vezes. Eu fico pensando, a gente guarda histórias, guarda traumas, guarda situações que a gente passou na tenra idade, que a gente guarda até hoje, e aquilo vai reverberando, e vai se repetindo, e vai se repetindo. E quando você vê, você está buscando na sua vida um marido que é exatamente igual ao seu pai, que você sofria porque era isso, porque era aquilo, e você se casa exatamente com uma pessoa igual a ele. Então, a nossa cabeça é muito doida. Então, eu acho fundamental seria se todo mundo pudesse pagar. Mas eu acho, para mim, foi fenomenal. Ainda mais sendo um ator, me ajudou a entender muito o ser humano. Me ajudou a entender. Às vezes você acorda de manhã e você está se sentindo mal e você não sabe por que você está se sentindo mal. A psicanálise me ajudou a dizer, mas o que aconteceu ontem? Mas o que fulano me falou? Mas o que aconteceu tal dia? Ah, aquilo que me bateu muito mal. Você criou tantas reservas, tantas coraças na sua vida, que às vezes você não sabe quem você é. Você não sabe o que você está sentindo, você não sabe o que você gosta. A psicanálise me ajudou nisso. Será que eu tenho tempo para uma última perguntinha ainda que eu vi levantando? Fala, tem como levar o mic ali para ela? Olha, eu vou falar com a produção. Por favor. Eu sou psicóloga, meu coração fica quentinho de ouvir uma pessoa falar sobre a saúde mental e de uma maneira tão linda que você falou. E eu vou passar esse vídeo, quando gravar, né? Tá gravando, eu vou passar para os meus pacientes para poder falar sobre isso. A gente vai trazer na sessão. Muito inclusive, eu tô com uma paciente minha aqui, que é uma querida. Eu falei, vamos no evento. E a gente assim, você é psicóloga, hein? Anota isso para a gente falar na sessão. Anota isso para você falar na sessão. Psicóloga é você. Mas uma coisa que me chamou a atenção é a questão do auge que você falou. Eu atendo muitos jovens que estão chegando aos 30, e eu percebo que os 30 hoje são os 40 de ontem. Que assim, eu tenho que chegar aos 40 e estabilizar. Isso, está estabilizado. E é uma crise generalizada sobre eu tenho que conquistar as coisas até os 30 hoje. É um sofrimento muito grande. E aí eu queria ouvir de você sobre essa questão da comparação, porque para chegar a esta crise, eles estão se comparando. Como é que é? Você poderia falar sobre a questão da comparação, né? Porque você está trazendo uma forma tão poética, tão profunda sobre a sua vida. E ao mesmo tempo tão real, né? Exato. Que você está tendo, assim, está batendo lá dentro para mim aqui de uma forma transformadora. Então, essa questão da comparação. Como é que é seu nome, perdão? Eu esqueci de perguntar da outra também. Niáscara. Niáscara. Niáscara, eu acho que você só consegue realmente mostrar o seu melhor potencial quando você para de se comparar. Porque senão você sempre vai ter como base, como limite, a experiência do outro, que não é a sua experiência, não é a sua história, não é o seu karma, não é o que você passou na sua vida, não foi a sua criação, não é nada parecido com você. Quando você se compara com o outro, você está olhando o terreno do vizinho, você tem que olhar o teu, senão você não vai conseguir nem se desenvolver. A melhor coisa que eu pude fazer na minha vida foi o ato de ter declarado a minha orientação sexual. Eu não tive exemplo anterior de pessoas que fizeram isso antes. As pessoas perguntam quem foram as pessoas que você olhou e você disse, quero... Eu não tive. Eu olho muitas vezes para pessoas ou atores que são mais velhos como eu, que eu penso, ele podia falar e ajudar tanta gente. Não passaram por essa geração. A questão do outing é uma questão muito particular. Eu acho que cada um deve fazer se quiser, quando quiser, e não pode ser uma coisa obrigada, porque ninguém sabe das dores ou da história que cada uma dessas pessoas passou. Então, o outing não pode ser forçado. Se comparar aos outros é a pior coisa que você pode fazer no mundo, porque você vai ficar estagnado olhando um filme que não é o seu, né? Se comparando com o gramado do vizinho, que você vai achar que é mais verde do que o seu, porque simplesmente o dele talvez esteja em mais exposição nesse momento, mas todos nós já vimos isso. Você tem que ter o seu sonho, pegar ele, acreditar nele, vai sozinho atrás dele. Eu acho que é isso. E eu penso também que hoje as redes sociais, né, tem um lado incrível e tem o lado da comparação. Hoje, essa garotada aí abre e vê essa grama do vizinho que está sempre verde, está sempre linda, está sempre espetacular, e essa não é a realidade. Então, é o que o Carmo falou, é a gente olhar para a gente, é o autoconhecimento, que, de fato, a gente gosta, a gente quer, e em busca desse equilíbrio de cada um, porque cada um é um.
Gente, nós poderíamos ficar aqui até de tarde com esta pessoa. E eu falo muito, né, Flávia? Com Você essa, viu? eu também, né, amor? Um horror, desculpa com essa se algum mente momento eu te maravilhosa, imagina. Falo demais. Maravilhoso. Tudo que você disse aqui, muito bem dito. E deveria dizer muito mais. Então a gente vai ter parte 2 na parte da tarde. Mentira. Muito obrigada por você aqui. Uma salva de palmas para essa troca, que incrível. Maravilhoso.